Olá, eu me chamo Bárbara, faço doutorado em Psicologia Social pela Universidade Federal da Paraíba e vou apresentar o meu trabalho intitulado Homens e Mulheres são igualmente empáticos. Esse trabalho foi construído em colaboração com os pesquisadores Camila Vieira de Figueiredo, Alessandro Teixeira Rezende, Isla Magalhães Moura, Tereza Cristina Garcia Bezerra e Flávia Marcele de Souza Mendes da Silva. Inicialmente, de acordo com a psicologia evolucionista, os seres humanos eles nascem predispostos para o contato com o mundo externo e com os outros indivíduos. Então, diante desse cenário, a empatia ela vai ganhar um reconhecimento porque ela vai possibilitar que as pessoas elas respondam adequadamente às fichas emocionais emitidas por outros indivíduos. Então, a partir da empatia vai ser possível, né, o desenvolvimento desses relacionamentos interpessoais de ajuda e de reconhecimento de emoções e expressões. E a empatia, ela pode ser definida como uma resposta afetiva de origem evolutiva, que é mais apropriada à situação do outro do que à própria pessoa. Então, por vezes, o indivíduo que está sendo ajudado, ele é mais beneficiado do que aquele indivíduo que provê esse comportamento de ajuda. Então, deste modo, se configura como um construto fundamental para o desenvolvimento de relações interpessoais exitosas, beneficiando homens e mulheres em contextos diversos. Não obstante, os estudos que se utilizam dessas escalas de empatia, né, essas escalas autoavaliativas, têm demonstrado que as mulheres elas atingem scores mais elevados do que os homens em escalas de empatia, ou seja, elas se descrevem como mais empáticas do que os homens, mais empáticas e mais sensíveis também do que esses homens. Então, nessa direção, o nosso estudo ele teve como objetivo verificar se vai existir essa diferença na expressão empática de homens e mulheres. Então, para isso, participaram desse estudo 400 pessoas da população geral com média de idade de 31 anos, sendo a maioria do sexo feminino, e eles responderam à escala multidimensional de reatividade interpessoal, elaborada por Davis e adaptada por Coller, Camino e Ribeiro. Essa escala é composta por 21 itens que são distribuídos em 3 dimensões. 2 dimensões de caráter mais afetivo, que seriam as considerações empáticas e a angústia pessoal, e uma dimensão mais voltada para o cunho cognitivo, que seria a tomada de perspectiva. E para a caracterização da amostra, solicitou-se informações a respeito da idade e do sexo. Após a aprovação do Comitê de Ética, deu-se início à coleta de dados online, que foi realizada por meio da plataforma Google Forms. Os dados eles foram analisados pelo pacote SPSS e para isso foram realizadas estatísticas descritivas e teste T para amostras independentes. Os resultados eles indicaram que existe sim uma diferença significativa entre os sexos, né, de maneira que as mulheres elas demonstraram níveis mais elevados de empatia do que os homens. E esses achados corroboram os estudos que têm sido feitos nessa área, né, que apontam a influência, né, das expectativas sociais e das representações que os participantes têm em relação aos papéis sociais, né, aos papéis de gênero, que atribui características diferentes a homens e mulheres durante esse seu processo de socialização. Então, reforça-se muito mais nas mulheres características de sociabilidade, características mais voltadas para questões emocionais do que para os homens. Portanto, esses dados eles vão refletir essas diferenças atribuídas às características extrínsecas de socialização e intrínsecas de papéis sexuais aprendidos no decorrer do processo de desenvolvimento. Então, esses resultados, eles são úteis justamente para os processos de desenvolvimento e normatização dos testes psicológicos acerca da empatia, visto que estes testes eles devem levar em consideração as especificidades de gênero e, além disso, também considera necessário, né, realizar novos estudos que investiguem de forma mais aprofundada o engajamento em comportamentos de ajuda, especificamente se estes advém de diferenciações de gênero, né, decorrente desses papéis de gênero socialmente atribuídos, ou se advém das disposições pessoais. Essas foram algumas referências que nós utilizamos para a realização do banner e desde já obrigada pela atenção.